paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e hoje é o nosso especial do Dia das Mães. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com duas mamães e seus filhos e vamos descobrir alguns detalhes da maternidade. E uma pergunta que eu faço para vocês: quem era você antes de ser mãe? E aqui nós vamos conversar com essas duas mamães, vamos conversar com seus filhos, e eles também vão nos contar um pouquinho sobre a mãe deles. Então, seja bem-vinda, Mara. A Mara, que é a mamãe do Davi. Ei, Davi, tudo bem? E do Isaac. Ei, Isaac. Oi. Tudo bom? A Jailza, bem-vinda. Obrigada. E a Sarinha. Ei, Sara, tudo bem? Paz do Senhor? Amém. Amém. Vamos conversar um pouquinho sobre maternidade? Vamos sim. Quem era a Jailza antes de ser mãe? Eu era uma pessoa assim, sozinha, né? Mesmo com o esposo, dentro de casa. E eu tive uma experiência assim, 12 anos, né? Tentando ser mãe. E esses 12 anos que eu passei foi assim, uma experiência que eu tive com Deus. E assim, aquela casa vazia, eu tentando, né, engravidar e não conseguia engravidar na época. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ser mãe. Eu quero ter essa experiência de ser mãe, entender o que é ser mãe. E eu creio que ser mãe, assim, é um presente de Deus. Eu estou tendo essa experiência agora, é muito bom. Eu acho que é um presente, né? Eu já sou mãe há 19 anos. Eu acho que eu nem lembro muito de quem era a Carol antes de ser mãe. Mas eu vejo alguns processos nesse tempo todo. E às vezes eu até falo assim: nossa, se eu pudesse ter sido mãe antes de ser filha, eu teria sido uma filha muito melhor. Tudo é processo. Tudo é processo. E eu vou começar com a Sara. Sara, você tem alguma pergunta para sua mamãe? Sim. Pode perguntar o que você quiser hoje aqui. Mãe, como era sua vida antes de mim? A minha vida, Sara, era uma vida assim vazia, porque não completava dentro de casa. Era só eu e seu pai. E eu ficava imaginando como que seria ser mãe. E quando eu engravidei, eu estava estudando, fazendo faculdade. Eu falo que faculdade, quem quer estudar, filho, não atrapalha. Você estava dentro do meu ventre, me acompanhando dentro do ventre. Tive você, continuei ainda estudando, estou estudando ainda, porque você foi um presente para mim. Você é um presente para mim. É minha companheira, é minha amiga. Você sabe disso, que a mamãe te ama muito, né? Então, assim, você completou a minha vida. Você faltava na minha vida e você completou ela. E o Davi? Tem alguma pergunta para a mamãe, Davi? Sim. Pode perguntar. Você tinha sonhos diferentes antes de ser mãe? Sonhos, eu tinha muitos sonhos. Porque, assim, a minha origem é uma família financeiramente muito pobre. E eu enfrentei na adolescência muitos problemas porque os meus pais tiveram um problema muito sério no casamento, eles vieram se separar. Então, assim, eu tenho mais 2 irmãos e a gente viveu muito isso, esse processo da separação, esse processo das dificuldades financeiras, toda a situação que levou os meus pais a se casarem. A minha mãe, quando ela se casou, ela estava grávida de mim, e aí eu descobri isso na adolescência. Então, veio uma rejeição em mim. Então, assim, foram muitas coisas que eu enfrentava. E aí, quando eu conheci Jesus, meu pai tinha ido embora de casa, aí a minha mãe conheceu Jesus, depois eu e meus irmãos fomos conhecendo o Senhor. Jesus foi trabalhando em nós isso. Ele foi trabalhando a rejeição, foi trazendo cura. O Senhor foi trabalhando em tudo, realizando sonhos em nós. E assim, eu tinha muitos sonhos. Devido às nossas dificuldades, eu tinha sonho de conseguir na vida, ter uma vida profissional que eu pudesse ajudar a minha família. Uma estabilidade que você não tinha, Isso, você queria. exatamente. Essa estabilidade financeira. Exato, porque eu senti na pele essa dificuldade. Então eu queria muito isso, e eu queria ter uma família em Deus. Quando eu conheci Jesus e vi que Jesus, ele é a base para nós, e nele nós temos uma esperança não só da eternidade, mas de termos aqui uma vida próspera em Deus, eu pensava assim que o Senhor poderia realizar os meus sonhos. Então eu tinha sonho profissional,
que eu busquei ao Senhor e Ele me deu uma profissão. Ele falou para mim que era isso que Ele queria para mim e eu vivo esses propósitos hoje. Eu tinha o sonho de ter uma família e eu orei para conhecer meu marido. 15 dias antes da gente começar a conversar na internet, o Senhor me deu um sonho e mostrou que Ele ia chegar, que eu ia conhecê-lo. E então, assim, eu tinha esse sonho de ter uma família que realmente assim fosse unida com a base no Senhor, tinha sonhos profissionais e o Senhor foi realizando. O que você gostava mais de fazer? Que eu... Antes de ser mamãe, né? Então, na minha adolescência, eu gostava muito de conversar com os meus colegas de escola, de dar risada, né? Coisa que vocês fazem hoje. E depois que a gente fica adulto, tem as responsabilidades. Mamãe gostava muito de dormir. De descansar. Prioridades mudam depois, né? Eu gostava muito de dormir. Nossa, de dormir para mim era prioridade. E assim, amava dormir. Depois que a Sara nasceu aí foi um pouco mais complicado. Dormir é tudo, né, gente? Nossa, Eu falo que eu não arrumei o terceiro por causa do sono. Eu falei, não é egoísmo, gente, mas a madrugada me matava. Ô, Sara, você tem mais pergunta pra mamãe? Qualquer uma que você quiser fazer, que você tenha curiosidade. Você sente falta de alguma coisa daquela época? Sara, sentir falta de alguma coisa daquela época Do sono? do sono, né? Porque dormir, como eu falei, que era prioridade, mas sentir falta mesmo, assim, só era dormir mesmo. Porque quando a gente é mãe, dormir agora, sendo mãe, é mais complicado, porque a gente dorme com vocês. A gente sonha com vocês, a gente pensa em vocês, a gente vê se vocês estão respirando, a gente vê se você está passando mal, se está com febre. Então, assim, a mãe, ela em si, ela não dorme. O sono, ele fica mais sensível, né? Qualquer barulhinho você alerta. Qualquer barulho, você já pensa que levantou, né? Então, assim, a gente dorme pensando em vocês. Então, a gente, quando tem filho, não dorme. Você tem uma pergunta pra mamãe e outra? O que você quiser, Davi? Qual foi sua reação quando descobriu que estava grávida de mim? Qual foi sua reação, tá mamãe? Nossa, assim, foi uma mistura de emoção, né? Gente, assim, que eu não estava esperando, na verdade. Eu e meu marido, a gente quis ter, e a gente estava com aquele sonho, esperando, mas a gente não imaginou que seria naquele momento, né? Então, assim, eu comecei a passar mal, aí a gente foi até o hospital e tudo, aí fez o exame. Quando eu olhei, assim, o médico falou assim, você está bem grávida, mamãe. Aí a gente ficou muito feliz, mas é uma mistura, assim, de alegria e, ao mesmo tempo, veio uma responsabilidade, né? Nossa, agora nós vamos ter um filho, uma criança para a gente cuidar. Mas é uma alegria muito grande. É uma coisa maravilhosa que não dá para explicar, porque assim, é algo que Deus planta dentro da gente, né? Essa coisa da maternidade, desse cuidado, desse amor por um ser que você nem viu o rostinho ainda, né? Mas que você sonha, os momentos que você vai viver. Que tá crescendo, né? Essa coisa gostosa da gestação. É bom demais, é uma alegria, é uma coisa maravilhosa. E você, Isaac, tem alguma curiosidade que você quer saber da mamãe? Qual era a sua maior alegria e seu maior medo? Então, a minha maior alegria antes de ser mãe, depois daquele processo que eu conheci Jesus e que o Senhor, assim, falou para mim muitas coisas que Ele ia fazer e a gente fica naquela fé, naquela esperança. Então, cada processo que eu ia vivendo, que eu via acontecer aquilo que o Senhor falou, era motivo de alegria. Houve momentos assim que dava vontade de pular no meio da rua. Às vezes eu ia fazer uma determinada coisa que o Senhor já tinha falado, pode ir que eu estou com você. E eu via a porta se abrir, eu via Deus fazendo, dava vontade de pular no meio da rua, de dar gargalhada, de rir. Então a minha maior alegria era ver as promessas, aquilo que Deus falou se cumprindo, né? O medo, meu maior medo, aí eu me lembro, adolescente, lá na minha cidade, sentada na calçada da minha casa. Era uma calçada muito simples e a gente, naquela época, vou falar a minha idade, né? Vou falar a minha idade. Mas assim, a gente tinha aquele costume de sentar na calçada, as adolescentes, ficar lá, vendo o pessoal passar na rua, conversando. E assim, eu me lembro de algumas vezes me pegar sentada naquela calçada e pensar assim, será que
vai acontecer coisas boas na minha vida? Será que daqui a 10 anos, eu lembro que eu pensei desse jeito, será que daqui a 10 anos eu vou estar no mesmo lugar? Ou será que daqui a 10 anos Deus vai ter realizado os sonhos dele para mim? Então, o meu medo era não conseguir. Eu pensava assim, aquela dúvida, né? Será que vai acontecer? E, gente, eu vou contar pra vocês qual que era o meu maior medo. Sara, Davi, Isaac, Jailza, Mara. O meu maior medo, até quando eu me entendo assim, na pré-adolescência, adolescência, sabe qual era? Perder a minha mãe. Que a minha mãe morresse. Esse era o meu maior medo. A minha mãe era a minha referência, né? Então, meu maior medo era que ela morresse e eu ficasse sem ela naquele processo. Esse era o meu maior medo. Você tinha, Jailson, um medo antes de ser mãe? Porque depois vai mudando, né? As coisas vão mudando. Com a maternidade muda muito. O processo de conhecimento de Jesus, de que a gente vai conhecendo Jesus, alguns medos vão mudando, sim. O meu medo era o mesmo medo que você falou, era perder minha mãe, porque minha mãe era minha companheira, né? Era a pessoa que eu mais conversava, que eu desabafava. E quando eu perdi, foi algo que eu não estava esperando. Então a perda de uma mãe, ela deixa a gente um pouco assim, deixa a gente abalado, né? Então meu medo era esse, mas o tempo é de Deus, né? E a hora é dele. Quando eu falo que era o meu maior medo, porque isso era tão vivo dentro de mim, esse medo, que, né, isso fica na cabeça da gente. E no processo de ser mãe, sabe? Antes da gente ser mãe, a gente, sabe, meninos, a gente tem um monte de conceitos, né? Eu acho que vocês nunca fizeram isso. Só os lá de casa, quando era pequeno, que já deram umas pirracinhas, onde não devia, no meio da rua, em algum lugar que não devia dar umas pirraças, né? Vocês nunca fizeram. Aí... E a gente falava assim, filho meu, se a gente viu um menino dando pirraça, filho meu, nunca que eu vou aceitar dar uma pirraça dessa. Falar, eu tenho uma amiga, aí a gente vira mãe, aí a coisa toda muda. Aí eu tenho uma amiga daqui, teve um dia que eu atendi o telefone, era um sábado de manhã, ela falou exatamente assim, olha, eu estou cansada, eu já paguei todas as línguas que eu falei de maternidade na minha vida, eu podia parar de pagar. Porque, olha... Aí ela falou, né? O fulano tá aqui dando uma pirraça dentro da loja que eu saí, deixei ele lá. Eu nunca passei tanta vergonha. E eu falei que se filho meu desse uma pirraça, eu dava um couro, nunca ia fazer. Pois é, paguei língua, não fiz nada. Ele está lá dando a pirraça e eu estou aqui no telefone conversando com você. Tá, as coisas vão mudando, porque quando a gente se torna mãe, é diferente. Você já passou por situações assim que você falava, filho meu não faz isso. E quando foi mãe, é diferente. Eu acho que assim, eu imaginava que era mais fácil. Eu imaginava que era mais fácil, né? Você fica sonhando, deslumbrando, assim, porque você vê um filho com a outra mamãe, você vê um momento bom, né? Ai, que coisa fofa, que lindo. Mas assim, e por trás, né? Vamos falar assim, por trás dos bastidores, a vida da mamãe, a gente não sabe. Então, assim, aí quando eu me deparei, eu me lembro que quando eu fui para casa, eu vou falar do Davi, porque foi o primeiro, tudo é muito novo, né? Quando o Isaac nasceu, eu já tinha um pouquinho mais de experiência. O primeiro sofre um pouquinho mais com a gente. É verdade. Aí, quando eu cheguei, a gente colocou ele no bercinho e tudo, eu deitei na cama para descansar, que eu olhei assim para o berço, que eu vi ele, aí me pesou aquela responsabilidade. Falei, nossa, é meu. Tá ali no bercinho, é meu. A responsabilidade agora é minha. Né, de cuidar e também de devolver para o Senhor. Olha, é meu para poder educar, para cuidar, e pesou aquela responsabilidade, sabe? Então, assim, antes a gente não pensa nisso, né? A gente vê assim, bonitinho no colo dos outros, pega um pouquinho, aí começou a chorar, você, mamãe, devolve. Mas a gente, acontece muita coisa que a gente fala, como se fosse meu, não fazia, e a hora que a gente é mãe... É verdade. É muito diferente, né? Não fazia. E, meninos... vamos lá. Nós vamos para um breve intervalo. No segundo bloco, aí eu vou conversar muito com vocês três, tá? Combinado? Combinado? Então até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.
Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Voltamos, estamos aqui no nosso segundo bloco do especial Dia das Mães e agora eu vou bater um papo com a Sara, com o Isaac e com o Davi. Vai pensando aí, ó, Sara, o que você mais gosta de fazer com a sua mãe? Você gosta de passear com ela? O que você mais gosta de fazer com ela? Eu gosto de assistir filme. Você gosta de assistir filme com a mamãe? E você, Davi? O que você mais gosta de fazer com a mamãe? Ficar no sofá com ela. Ficar no sofá com ela? E você, Isaac, o que você mais gosta de fazer com a mamãe? Passear com o meu cachorro com ela. Passear com o seu cachorro com ela? Você tem um cachorro? Tem? O que deixa a mamãe de vocês mais brava? Isaac, quer começar? O que te deixa a sua mãe... Não? E Davi, o que deixa a mamãe brava? Você faz alguma coisa e ela fica brava. Não deixar ela dormir. Não deixar ela dormir. Eu vou concordar com ela. É porque a hora que a gente tá dormindo, vocês começam lá. Mãe, não é? Fica cutucando. É? Ô, Sara, o que deixa a mamãe brava? Posso falar duas coisas? Claro. Primeira coisa é quando eu não deixo ela dormir. Eu também fico brava. E segundo, quando eu apronto. Quando você apronta, Sara. Sara, mas você... Com esse rostinho lindo de anjinho, você apronta, Sara? Apronta de vez em quando, né? Só um pouquinho. É. Só um pouquinho, né? E ela fica brava. Você sabe qual que é a comida preferida da sua mãe? Frango com quiabo. Frango com quiabo, tá certo, Jailson? Tá? E você, Davi, você sabe qual que é a cor preferida da mamãe? Vermelho. Vermelho. Isaac, e qual que é, vamos ver, vou perguntar, a comida preferida da mamãe, você sabe? Feijão. Feijão? Mamãe é legal, Isaac? Sim. Muito legal? Sim. Sim?
ela é mais brava com Davi ou com Isaac? Com você? Por que, Isaac? Você apronta mais do que o Davi? É. Ô, Sara, agora então me fala, o que você mais gosta na mamãe? Abraço. Abraço? Tem abraçado muito a Sara, mamãe? Bastante. Tem? O que você mais gosta da mamãe? Sorriso. O sorriso? E você, Isaac? Beijo. O beijo? Mamãe beija muito? Sim. Sim? Vamos lá, Davi, se você tivesse que descrever a sua mãe em uma palavra, o que você falava? Tipo assim, ela é corajosa, ela é linda, ela é guerreira, ela é forte. Se você tivesse, ela é delicada, ela é amorosa. Se tivesse que escrever a mamãe em uma palavra, como você descreveria a mamãe? Delicada. Delicada. E você, Isaac? Rita. Linda. E você, Sara? Linda. Linda. Legal. Ela é legal. Você é legal, Jailson? Você é paciente, Jailson? Agora sim. Ela é paciente, Sara? Tem paciência com a Sara? Às vezes. Agora sim, eu tenho paciência agora sim, mas antes de eu ser mãe, eu não tinha tanta paciência. E aprendendo a ser mãe, eu me tornei muito paciente, calma. É muita maturidade que vem. Nossa, que eu aprendi a ser mãe assim, com Deus mesmo. E pessoas mais velhas, eu perguntava às pessoas mais velhas como lidar com menina, né? Porque menino e menina são completamente diferentes. E a Sara, ela tinha um momento que ela não chorava, ela gritava. Eu chegava com a Sara no médico e perguntava para ela, é normal? Criança gritar, chorar? Ela é a minha normal, gritava. é normal. E isso aí me ensinou e Deus foi a experiência de ser mãe mais, né, mais nova também, foi aprendendo a ser calma com ela, entendeu? E a mamãe tem paciência com o Davi e com o Isaac? Mais ou menos. É mais ou menos também, Isaac? Sim. Assim, a minha menina, eu tenho um casal. O meu menino tem 19 anos, minha menina tem 16. A minha menina, às vezes, gosta de dormir comigo, com o pai dela até hoje. E ela gosta de dormir agarrada. E eu não gosto que dorma agarrada. Gente, não é pecado falar. Porque eu não gosto, eu gosto de ter espaço e aquilo me sufoca, eu não consigo dormir. Aí eu fico nervosa com ela. Você gosta de dormir com a mamãe ainda? Sim. Sim? E você, Isaac? Sim. Sim. E vocês? Sim. Eu acho que é sempre bom dormir com mãe, né? A Sara gosta de dormir com você? Nossa, tô nessa luta, nessa batalha até hoje com ela e eu tenho conversado muito com ela a respeito disso, que ela já tá crescendo, né? Já tá mocinha. E assim, eu ponho ela no quarto dela, daqui a pouco ela tá me gritando, tem que voltar com ela pra minha cama. E assim, e ela assim, toda hora me abraça, mãe, eu te amo, não quero ficar longe da senhora. Eu fico assim, sem... Ela não fica sem mim, assim, sabe? Ela é uma menina muito chorona. Você é grudadinha, né, Sara? Demais, muito grudada. Sim, pode falar o motivo por que eu choro? Pode, claro. Por causa da minha avó. Sente saudade? Sim. É porque vovó é uma segunda mãe, né? Vovó é muito bom, né? É verdade. Vovó, o que falar de vovó, né? Aquilo que a gente cobra, a vovó vai lá e faz. O contrário, a vovó mima. Até a comida de vó é melhor, né? Não é? Vovó abraça, deixa fazer bagunça, né? Você conseguiria definir sua mãe com uma palavra, Mara? A minha mãe, com a palavra amável. Minha mãe é muito amável. E você, Jair? A minha mãe era muito guerreira, Guerreira. batalhadora. Quando ela criou nós três, ela trabalhava, né? E meu pai também criou nós. O tempo que ela estava na terra, ela foi guerreira, tá? Ela é uma mãe que lutou pelos filhos e eu aprendi isso com ela. Em trabalhar, em lutar, ser dependente, né? E ajudar a fazer tudo pelos filhos, né? A gente faz tudo pelos filhos. Quando a gente fala de ser mãe, né? Tem Jeremias 1,5 que fala que antes que te formasse no ventre, te conhecia, né? Deus já nos conhece antes de nos ter formado no ventre das nossas mães. E a gente tem um processo todo, né? Até onde que nós estamos hoje, todos nós tivemos o nosso processo, nossas alegrias, nossas tristezas. E as alegrias e as tristezas, cada um sabe, né? As que carregam aí.
Mas no processo todo de ser mãe, aí a gente fala assim, às vezes eu não cometeria coisas que a minha mãe cometeu, que eu achei que foram erros e que eu poderia mudar, mas eu vou cometer meus próprios erros. Eu sempre falo com os meus filhos, às vezes a gente erra, mas a gente erra tentando acertar, né? E eu acho que é mais difícil a gente compreender isso como filho, né? É verdade. Às vezes há algum excesso, mas é de zelo, é de cuidado. E hoje eu consigo compreender, enxergar isso na minha mãe. Os excessos que às vezes me machucavam, hoje eu sei que não foram por maldade. Foi uma forma de cuidado. Você consegue ver isso? Vocês conseguem enxergar esse processo? Eu consigo, por exemplo, assim, olhando hoje, porque antes eu via assim que a minha mãe, ela era um pouco impaciente. Assim, impaciente e não tinha tanto diálogo. Ela conversava, mas poderia ter sido mais. Então, como mãe hoje, eu olho e vejo, poderia ter tido mais diálogo, né? Mas assim, eu percebo que é natural. A gente não vai conseguir acertar o tempo todo mesmo, né? E ela também não fez, como você bem disse, não fez de propósito, por maldade. É porque o viver é muito difícil, né? A gente vai, erra, acerta ali, vai aprendendo. E você, Jailson? A minha mãe era muito nervosa, né? Porque antigamente eles não conversavam com nós como filhos. Ela não conversava, acho que o conversar deles era bater. Era espancar, que eles não batiam, eles espancavam. Aí, como Deus me deu o privilégio de ser mãe, eu quis fazer tudo diferente. Senhor, eu não quero bater na minha filha, eu quero conversar, dialogar com ela, porque o diálogo com os filhos da gente é melhor. E antigamente não, eles batiam. Antigamente eu falo porque eu nasci em 84, eu não vou falar a minha idade. Então, assim, antigamente eles não sabiam conversar. O que tinha na mão deles, eles jogavam na gente. Então, assim, eu fui criada debaixo de muita pancada. E isso eu não quis trazer para minha filha, não. Não quis, Carol. Eu quis ensinar minha filha o caminho que deves andar na palavra do Senhor e conversar com ela, ser, sabe, mais amável, mais amorosa. Então, eu quis fazer tudo diferente que a minha mãe fez. Mas porque a minha mãe também veio de uma criação mais bruta, né? Uma criação a criação dela foi diferente do que eu tô passando para minha filha agora. E eu falo assim, falo para todo mundo que está nos vendo, né? Sente nesse Dia das Mães, converse com a sua mãe, procure conhecer a história da sua mãe. Tenha curiosidade sobre a vida dela. Antes de ser mãe, antes de casar, quando criança, quando adolescente, você vai ver, né, que o processo, porque ela é quem é hoje, todo o processo. E eu sei que tem muitos filhos que não conhecem as histórias da mãe. Vocês, crianças, de vez em quando tem que perguntar para as mamães de que você brincava quando era criança, o que você gostava de fazer, onde você mais gostava de ir. Porque na nossa época era muito diferente. Então tem muitas histórias. A gente também tem histórias engraçadas, tá? Tem mesmo. Não tem? Muitas histórias engraçadas. Eu quero falar para as mamães, para vocês nunca esquecerem de quem vocês são. E que Deus continua vendo cada uma de vocês, a identidade de cada uma de vocês e cuidando, né? É só a gente estar aos pés dele, agradecendo e clamando dia e noite. Hoje a nossa maior alegria são, assim, eu falo aqui, né? São os nossos filhos. E quando a gente se torna mãe, a nossa vida passa a girar em torno de vocês. Tudo que a gente faz é pensando em vocês, tudo que a gente quer melhorar é pensando em vocês. Quando a gente insiste em trazer para a igreja, para conhecer o Senhor, é pensando, né, no melhor para vocês. Verdade. E, Isaac, vou fazer uma pergunta para a mamãe. Davi, preste atenção. Mara, depois que o Davi e o Isaac crescer, o que você vai ser, Mara? Eu vou continuar sendo uma mamãe, mas eu vou sentir saudade. Vou ter que trabalhar aí para não ficar com o ninho vazio. Você vai né? Aí eu vou ter que ficar com saudade, mas a gente se alegra, né? Eu acho que quando o filho conquista alguma coisa, desde pequenininho a gente fica tão feliz. A vitória deles é a vitória nossa, né? E claro, já falei para eles, eu e Luísa, a gente fala lá em casa. Quando vocês casarem e tiverem a casa de vocês, vai ser o almoço um domingo na casa de um, outro domingo na casa do outro. E vou ser vovó, né? Sara, vou fazer a mesma pergunta pra mamãe, presta atenção, ó.
Jailza, quando a Sara crescer, o que você vai ser, Jailza? Vou continuar trabalhando, né? Como se diz, trabalhar. E sempre ligando, né? Conversando com ela. Porque depois que casa, né? Ela vai ter a casa dela, a família dela, mas eu quero estar junto dela. Em todos os momentos da vida dela. O que ela passar, eu quero estar junto com ela. Na hora da alegria, da tristeza. Eu quero ser uma mãe muito mais presente do que eu sou agora. Porque eles crescem, eles podem crescer, né? Os sonhos, realizar os sonhos deles, mas eles continuam sendo nossos filhos. Continuam sendo filhos da gente. Eu acho que, na verdade, a gente não pensa muito nisso, não, né? Tipo assim, quando verdade. eles forem ter a vida deles, porque eles vão dar uma continuidade. E nós vamos ficar. Aí eu penso, o que nós vamos ser, né? Parece Não que é? vai faltar, mas não. É. Tudo é um processo e Deus cuida de tudo. Quer falar alguma coisa muito especial para sua mamãe, pra gente encerrar? Alegria e paz. Alegria e paz, mamãe. Te amo. Amém, também te amo. Davi, você quer deixar um recado muito especial, falar alguma coisa muito legal pra mamãe? Te amo. E você, Isaac? Princesa. Oh, meu Deus! Mamães, muito obrigada. Obrigada também. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Mara, pode deixar um recado para as mamães? Então, eu quero assim dizer para as mães que nós somos imperfeitas, mas em Deus nós podemos adquirir força e sabedoria para nós conseguirmos educar os nossos filhos no caminho do Senhor e prepará-los, porque eles são flechas. Eles nasceram com um propósito, com o objetivo de glorificar a Deus. E o Senhor nos emprestou ele. E o Senhor nos emprestou porque quem nos capacita para educar eles é o Senhor. Então, assim, que nós possamos colocar essa criação dos nossos filhos, né, aos pés do Senhor e aproveitar todo o tempo. Eu sempre peço ao Senhor para me ajudar a remir o tempo. Porque aproveitar o tempo do lado deles da melhor maneira possível, enquanto eu estiver preparando eles para o objetivo que o Senhor quer. Ser mãe é um presente de Deus. Para mim é um presente, né? Desejo para todas as mães um feliz Dia das Mães. E mãe, assim, completa, né? Ser mãe completa a vida da gente, porque a vida é tão vazia. Ser uma mãe dedicada, educar o filho o caminho que deves andar na presença do Senhor. Porque o melhor caminho de ensinar nossos filhos é na presença dele. Ensinar eles como lidar com o mundo de hoje. Ajudar eles na palavra, na oração. Estar com eles em todo momento na igreja. Em todos os momentos de lazer. E estar sempre junto com eles. Ensinando eles aquelas palavras tão lindas que a palavra do Senhor ensina, né? Que é amar o próximo, ser humilde, ser amável, ter amor no coração, porque Deus é amor. Então Deus ele ensina a nós como lidar com os filhos, né? No mundo que estamos vivendo hoje. Todas as mães nesse momento buscar mesmo pelos filhos e estar junto dos seus filhos. E feliz Dia das Mães para todas as mães neste momento. E nós estamos aqui para desejar o quê para as mamães? Feliz Dia das Mães.